Livro de Jonas. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação.
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3. Jonas prega em Nínive, o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e de seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não os fez. Capítulo 4. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és tu, Deus, piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: Tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas, ele conta a história de Jonas, que Deus tinha entregado para ele a missão de pregar na cidade de Nínive. Porém, quando o Senhor mandou ele fazer isso, ele decidiu fugir da presença do Senhor. Ele decidiu fugir do seu chamado, daquilo que Deus tinha entregue nas mãos dele. Porém, quando ele estava no mar, o mar se enfureceu de tal forma que as pessoas que estavam com ele lançaram sortes para descobrir por que o mar estava daquela forma e por que sobreveio aquilo
a eles. E quando eles lançaram sortes, todas as sortes que eles lançaram recaíam sobre Jonas. E eles perguntaram para Jonas: de onde você veio? De que terra que você é? De que povo que você pertence? Aí Jonas lhe respondeu que ele era hebreu, ele era servo do Deus Altíssimo que fez os céus e a terra, e que por isso o mar estava bravo, porque ele havia desobedecido à voz do Senhor. E quando ele contou isso para aqueles homens perguntaram para ele: o que nós iremos fazer nesse caso? Aí ele pegou e falou: lancem-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque ele sabia que aquela situação estava acontecendo por causa da sua desobediência. Deus tinha mandado ele fazer algo e ele estava desobedecendo à voz do Senhor. Então aqueles homens oraram, pediram a Deus para que lhes perdoasse e que o sangue de Jonas não viesse sobre eles, porque eles iriam pegar Jonas e lançar sobre o mar. Então eles assim fizeram, pegaram Jonas e lançaram sobre o mar após fazer essa oração. Quando eles lançaram Jonas sobre o mar, Deus enviou um grande peixe como providência, para proteger ali Jonas de morrer afogado. E Jonas ficou na entranha daquele peixe por 3 dias e 3 noites. E durante esse tempo que ele ficou nas entranhas desse peixe, ele orou ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, agradecendo a Deus pela provisão, pela providência, de ter enviado aquele peixe. E o Senhor ouviu a oração de Jonas e deu ele uma outra oportunidade. E aquele grande peixe, ele vomitou a Jonas na praia. E o Senhor falou novamente a Jonas: Jonas, você irá a Nínive e irá pregar a minha palavra, aquilo que eu te mandar falar. E Jonas assim fez. Ele chegou a Nínive, pregou para que aquele povo se arrependesse, porque o Senhor iria destruir aquela cidade. Porém, o Senhor, quando aquele povo ouviu aquela palavra, aquele povo, ele se arrependeu. Aquele povo se humilhou diante da presença do Senhor. E o Senhor teve compaixão daquele povo e fez com que aquele povo não fosse destruído. Jonas, porém, ficou ressentido com isso, porque ele pregou para aquela cidade se o Senhor não iria cumprir aquilo que ele tinha falado que Deus iria fazer, que era trazer sobre o povo uma destruição. Porém, o Senhor deu a Jonas um ensinamento. Ele fez com que nascesse uma aboboreira sobre a cabeça de Jonas para tampar o sol que estava sobre ele. E no dia seguinte, o Senhor enviou um bicho para comer aquela aboboreira. E Jonas ficou enfadado com aquela situação e falou: Senhor, e ficou assim enfadado. E o Senhor perguntou: é justo que você se enfade por causa de uma aboboreira que nasceu num dia e morreu no outro? E que você não plantou, que você não regou, que você não teve nenhum trabalho em plantar ela? E para finalizar, o Senhor falou: você, Jonas, teve misericórdia dessa aboboreira que você não teve trabalho com ela. E eu não vou me compadecer desse povo, o qual são mais de 120 mil homens. Então, assim, o Senhor mostrou para Jonas ali que o Senhor tinha compaixão daqueles homens, porque foi o Senhor que criou aqueles homens. Embora aquele povo estava desagradando ao Senhor, foi o Senhor que criou aquele povo. Então, por isso que o Senhor teve misericórdia daquele povo. Então, o Senhor deixou esse ensinamento para Jonas. O primeiro ensinamento desse livro é sobre a obediência ao chamado. Então, quando o Senhor mandar nós fazermos algo, que nós possamos ouvir atentamente aquilo que o Senhor tem nos falado, e nos esforçar para cumprir aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. E o segundo ensinamento aqui é sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus para com os seres humanos. Que o Senhor é um Deus bondoso, longânimo e compassivo, que se todo o povo se arrepender, o Senhor ouvirá, como se diz aquela palavra, que se o meu povo que clama pelo meu nome orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra.
Então o Senhor é um Deus compassivo, amoroso e está pronto para se compadecer de nós, de cada um de nós. Então é esse o ensinamento de Jonas.